Disciplina Dinâmica da Água no Sistema Solo-Planta-Atmosfera, aula 13, obtenção dos parâmetros da curva de retenção da água no solo com o software HETC. Na aula anterior, nós vimos conceitos fundamentais em relação à curva de retenção de água no solo. A definição é a relação funcional entre o teor de água no solo, em base de peso ou volume, com o potencial matricial. Ou o contrário também pode ser considerado. O teor de água geralmente é volumétrico, se faz a curva geralmente considerando a relação com o teor de água volumétrico. Um dos modelos mais utilizados, acredito que o mais utilizado no campo das ciências agrárias, seja o modelo de Van Genuchten, e nós temos essa relação de θ como função de H. O H é o potencial matricial, θ o teor de água volumétrico, e nessa função nós temos os parâmetros θr, que é o teor de água residual, alfa, N e M. Lembrando que alfa é o único desses parâmetros que tem dimensão, que é o inverso da dimensão considerada para o potencial matricial. Chamando a atenção também que o potencial matricial entra nessa relação, né, como módulo, né, os valores absolutos. E o θs pode ou não ser considerado também como um parâmetro desse modelo. Por exemplo, é possível que se vá ajustar para um conjunto de análises feitas em laboratório para diferentes amostras. Então, pode ser interessante considerar também o teor de água na saturação como um parâmetro também a ser ajustado por algum procedimento de ajuste. O procedimento de ajuste que nós vamos ver hoje é utilizando o programa HETC. Esse próximo slide a gente tem aqui, já deixei na aula anterior, mas fica novamente a descrição do modelo e cada um dos termos considerados. Bom, nós vamos utilizar aqui um conjunto de dados de uma amostra qualquer, onde nós temos o potencial matricial em centímetros de coluna de água, variando de -5 a -15.000, e o teor de água, um conjunto de valores também decrescendo à medida que o potencial matricial também decresce. Vamos ver o procedimento para obter o programa HETC. Uma pesquisa no Google. Nós temos aqui a primeira opção, HETC, no site PC Progress. Podemos clicar aí para o site. Esse site, um conjunto de outros programas, inclusive também são disponibilizados, chamando a atenção aqui para o Hydros 1D. Nós vamos trabalhar também adiante com esse programa. Então, podemos, nessa aba Downloads, HETC está logo aqui abaixo, podemos pegar essa versão a 13 MB, HETC 602.exe. Clicando naquele link, a gente vai para essa página onde se requer aí um conjunto de informações. Basta preencher e vai ser gerado o link para fazer o download. Eu já tenho o programa instalado, então nós vamos trabalhar diretamente, já passar para o uso do programa. A interface do programa é bem simples. Vamos iniciar aqui então um novo estudo. Vou chamar esse arquivo de aula 13. Sugiro utilizar caracteres simples para o nome da aula e pode-se também inserir aqui uma descrição resumida sobre o que vai ser feito. Isso auxilia a próxima vez que a gente tiver acesso a esse arquivo, nós conseguimos
ter uma referência melhor a que se refere esse conjunto de dados. Então, eu vou colocar aqui aula 13 da disciplina DASPA, Dinâmica da Água no Sistema Solo-Planta-Atmosfera, PPG-CA, Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias, UFSJ. Bom, iniciado então esse processo, nós temos desse lado esquerdo uma janela para pré-processamento e depois que os dados forem inseridos, nós teremos acesso na janela de pós-processamento aos resultados. Vamos seguir esse caminho. Nós temos primeiro que identificar o tipo de problema que se refere a esse estudo. Nesse caso, nós podemos trabalhar com dados da curva de retenção e dados de condutividade e difusividade, condutividade hidráulica, curva de retenção apenas, condutividade e difusividade, ou então não ajustar, mas ver o desenho da curva para um conjunto de parâmetros. Nós vamos escolher então curva de retenção. E vamos seguindo a para um conjunto de formulários aqui que nós vamos preenchendo e designando o tipo de estudo que vai ser feito, a configuração desses estudos, os parâmetros. Bom, nós temos aqui a unidade de distância. Essa unidade é importante, ela também define a unidade da carga hidráulica que vai se trabalhar. Enfim, a unidade do potencial matricial. Então, nós temos essas opções, vamos deixar em centímetro. E, em relação às unidades de tempo, nessa análise para a curva de retenção, ela não é pertinente, mas vamos deixar do jeito que está também aqui em dias. Logo abaixo, nós temos informação, no caso da modelagem inversa, que vai ser feito, sobre o número máximo de iterações e o número de pontos da interação para serem impressos. Vamos deixar a opção padrão e prosseguir então. Nesse próximo formulário, a gente tem que definir o tipo do modelo. Então, nós temos aqui um conjunto de opções. Nós estamos trabalhando com o modelo de Van Genusten e nós temos uma opção aqui comum, tem sido comum, de empregar o m, que é um dos parâmetros, como sendo igual a 1 menos 1 sobre n. Vamos deixar essa opção marcada. Observe que outras opções, como Brooks e Corey, porosidade dual, a gente tem essas opções. Nós temos, no conjunto de dados que nós vamos trabalhar, são 14 pontos. Então, vamos deixar isso aqui pronto. 14 pontos. E prosseguir. Bom, esse é um procedimento iterativo. Nós precisamos suprir para o algoritmo um conjunto de dados iniciais. São chutes iniciais. Então, nós temos esses parâmetros do modelo, nós temos como melhorar esse conjunto de dados se for necessário. Por exemplo, se nós tivermos dados de laboratório de amostras parecidas, esses dados poderiam ser inseridos aqui para facilitar que o modelo seja executado. Nós podemos também, conforme a textura, estimar diferentes conjuntos de modelos. Por exemplo, aqui um solo franco, vamos tentar um solo mais siltoso. E temos diversas outras opções, mais arenoso. Observe que nós temos aqui o θ residual, o θ saturado, o alfa, o N e o KS, a condutividade hidráulica de solo saturado, que nessa análise nossa não será considerada na modelagem, mas a gente deixa o valor padrão que é fornecido aqui. Nós temos também uma outra opção de se trabalhar com um aplicativo, na verdade, que fica dentro do RETC e também no Hydros 1D e 2D. Esse é o aplicativo Rosetta, onde nós temos
um conjunto aqui de opções para se tentar obter primeiras aproximações do conjunto de parâmetros do modelo de Van Genusten, bem como da condutividade hidráulica do solo saturado. Nós temos, então, o modelo mais simples, a opção mais simples de se obter essas estimativas iniciais é com base na classe textural. Então, é o que nós vimos no formulário anterior. Então, a gente pode escolher, por exemplo, o solo mais franco, textura franca e aceitar. Então, a gente tem esse conjunto de dados. Só um momento, eu vou voltar aqui. Nós temos que fazer a predição. Opa, um minuto. Colocar aqui solo franco, fazer a predição. E se nós aceitarmos esse conjunto de dados vai para o formulário principal. Vou aproveitar para falar das outras possibilidades desse modelo de predição, né, com base em redes neurais. Vamos testar, por exemplo, um modelo um pouco mais elaborado, que ao invés de entrarmos apenas com a classe textural, a gente insere também no modelo as porcentagens de areia, silt e argila. Vamos tentar esse terceiro modelo aqui, que além das porcentagens, nós temos também a densidade do solo. Então, nós vamos testar, por exemplo, aqui 30% de areia, 20 silt, 50 argila e uma densidade de 1,2. É interessante se trabalhar com o computador, é uma questão de segurança, realmente evitar algum problema no cálculo, que o separador decimal esteja como ponto. Esses programas, naturalmente, aliás, originalmente, eles são escritos, né, considerando o padrão do inglês Estados Unidos, nesse caso, e o separador decimal é ponto. Bom, nesse caso a gente insere esses valores, fazemos a predição e poderemos ou não aceitar esse conjunto como sendo o conjunto de chutes iniciais dos parâmetros do modelo de Van Genusten. Outras opções aqui de modelos mais realísticos, né? A gente tem o próximo nível, inclui as texturas de areia, silt, argila e densidade do solo, e também o conteúdo de água a tensão de 33 kPa. Equivale a uma condição para alguns solos argilosos, a condição de capacidade de campo. E, finalmente, o que exige o maior número de parâmetros conhecidos, inclui todos os anteriormente mencionados, mas também o teor de água no equivalente a 1500 kPa, ou seja, no ponto de murcha permanente. Vou voltar para o formulário anterior e vou considerar aqui a opção de solo franco e vou deixar todos esses parâmetros a serem ajustados. Pode ser, por exemplo, que a gente queira considerar o teor de água do solo saturado, nós queiramos trabalhar com o valor obtido em laboratório. Então, nós podemos considerar esse valor obtido em laboratório aqui. Nesse caso, por exemplo, 0,48. Né? Se nós queremos considerar esse valor para já constar no modelo final, nós desmarcamos esse valor aqui. Minha opção vai ser para realmente trabalhar com todos os parâmetros a serem ajustados pelo modelo. Vamos trabalhar com esse conjunto de valores de parâmetros sugeridos para o solo de textura loam ou textura franca. E nós vamos então no próximo formulário entrar com os dados, com a tabela de carga de pressão, que são os valores de potencial matricial, e teor de água do solo em base volumétrica. Nós já temos os dados informados
no arquivo da aula anterior. Eu tenho esses dados já digitados. Deixa eu aproveitar esses dados. Nós temos aqui então os dados, deixa eu aumentar um pouco. Potencial matricial de -5, decrescendo até -15.000 centímetros de coluna de água, e o teor de água volumétrico. Bom, vou copiar, aliás, um detalhe aqui, o computador aqui meu já tá configurado para trabalhar com separador decimal ponto. Então é interessante para evitar algum tipo de problema no uso do programa REDC. Eu vou primeiro trabalhar esses valores de potencial matricial, colocar como módulo. Então vou copiar essa tabela. Copiar essa tabela toda para cá. Vou pegar apenas os valores absolutos do potencial matricial. Naquela tabela do REDC, naquele quadro, nós temos que entrar com os valores absolutos. Então vou copiar esses valores. E aqui, Ctrl V, colamos os valores. Em relação aos pesos, quando nós queremos dar mais importância a um dos pontos, nós podemos aumentar o peso para esse ponto. No nosso caso, vamos considerar que todos os pontos devem ter a mesma importância no ajuste da curva que vai ser feito. Então vou colocar 1 para todos aqui. Próximo. Então nós temos agora uma mensagem. Nós queremos salvar os arquivos, os dados de entrada, antes de executar, ok. E podemos então ok novamente para rodar o programa. Aparece essa janela, podemos clicar Enter. E do lado direito nós temos a área de pós-processamento. Então nós temos dois links aqui, vamos clicar no primeiro para ver a parte gráfica. Nós temos aqui os pontos marcados e a curva ajustada, né? Esse é um gráfico que nós temos no eixo vertical o teor de água volumétrico e no eixo horizontal o valor absoluto do potencial matricial ou carga de pressão. Alguma configuração pode ser feita se a gente quiser, por exemplo, mudar esse eixo aqui para a escala logarítmica. Então você pode clicar com o botão direito e em eixo X, e podemos mudar aqui a escala linear para logarítmica. Então temos uma alteração, não ficou tão interessante aqui a escala, então, mas há uma possibilidade de se trabalhar, né, com configuração para esse gráfico que nós temos aqui. Bom, não vou explorar muito essas possibilidades. O gráfico, inclusive, ele pode ser copiado para colar em algum arquivo, Excel, Word, por exemplo. Nós vamos, na verdade, esses dados, interessante que você tenha, se tiver um outro programa para gerar o gráfico, por exemplo, uma planilha eletrônica, você pode ter acesso aos dados do programa e abrir numa planilha eletrônica e aí configurar o gráfico com mais recursos, consegue ter um resultado visual melhor. Nós temos algumas possibilidades aqui também de trabalhar com a variável no eixo horizontal e no eixo vertical, alterando, né? Então nós temos, por exemplo, aqui a carga de pressão, o logaritmo da carga de pressão. No eixo vertical nós temos algumas possibilidades, inclusive além do teor de água a gente pode trabalhar, por exemplo, com a condutividade hidráulica, que é estimada, que é a função de condutividade hidráulica. Nós não vamos entrar em detalhes, não é o assunto dessa aula, mas também pode ser estimada a partir da curva de retenção. Então vou voltar para o nosso sistema aqui original e vou deixar em
carga de pressão. Pronto. Então nós temos aqui a curva de retenção obtida para esse solo. Vamos explorar agora os resultados nesse segundo link, em que nós temos o arquivo texto. Bom, nós temos então um formulário com um conjunto de dados, inclusive os dados de entrada. Nós temos aqui os valores iniciais de todos os parâmetros que nós entramos. Inclui aqui parâmetros também de modelo de condutividade hidráulica, o parâmetro L, o parâmetro KS, que é a condutividade hidráulica de solo saturado, que não são pertinentes nesse estudo que nós estamos fazendo. Aqui são os dados iniciais em relação aos parâmetros do modelo de Van Genuchten da curva de retenção. Logo abaixo a gente tem o conjunto de dados de entrada, os dados de laboratório, ou seja, os dados observados de potencial matricial e teor de água volumétrico. Os pesos nós consideramos todos iguais a 1. Logo abaixo nós temos aqui as iterações feitas pelo RETC e como os valores desses parâmetros foram sendo alterados em cada uma dessas iterações e a redução ocorrida aqui na soma dos quadrados dos desvios. Bom, nós podemos perceber que a partir de uma certa iteração o teor de água residual foi menor do que 0,001. Então o ajuste passou a ser alterado considerando-se o teor de água residual igual a zero. Então um novo conjunto de iterações foi desempenhado, apenas com θS, alfa e n. Lembrando que m depende do valor de n. Nós temos então a matriz de correlação desses valores. Já apenas para esses três parâmetros, o θr não passou a não ser mais considerado nesses cálculos. O coeficiente de determinação de quase 0,99%. E os resultados dos três parâmetros, θs, alfa e n. m depende do m e θr igual a zero. Nós temos os valores e nós temos aqui, nas últimas duas colunas, o intervalo de confiança com 95% de probabilidade. Então, esses são os valores. Nós podemos copiar esses valores, inclusive, e fazer um gráfico para a curva de retenção a partir desses valores, considerando, é claro, o modelo de Van Genuchten. Alguns outros resultados aqui para a gente citar. Nós temos aqui os 14 valores, nós temos os valores do teor de água observado para cada um desses pontos e aqui os pontos. Primeiro, essa primeira coluna é o potencial matricial em centímetros de coluna de água. Nós temos aqui o logaritmo desse potencial matricial, o valor do teor de água observado e o valor do teor de água ajustado por meio da aplicação do modelo após o ajuste, após a convergência dos valores dos parâmetros. Nós temos também na última coluna o desvio. Podemos copiar inclusive esses valores e trabalhar no Excel fazendo um ajuste, um gráfico a partir desses valores. Eu vou trabalhar de forma diferente, vou copiar aqui os resultados desses parâmetros, copiar isso para a planilha do Excel. Essa coluna nós podemos retirar, excluir. Bom, só para separar esses dados, temos então os valores de θs, alfa, n. Aqui nós podemos colocar o valor de m, que é igual a 1 menos 1 sobre n, e o valor do teor de água residual,
Vou colocar aqui mesmo tendo sido 0, mas para ficar um procedimento mais geral aqui para a gente traçar esses dados. Então, colocando igual a 0. Bom, lembrando que esses valores desses parâmetros, eles dizem respeito a um conjunto de dados em que a dimensão do potencial matricial é centímetro de coluna de água. Se nós entrarmos com outra unidade, esses valores também serão alterados. Bom, vamos fazer o trabalho, traçar um gráfico a partir desses valores. Deixa eu chamar a atenção aqui para isso. Vou copiar aqui o modelo de Van Genusten. Só para a gente relembrar aqui. Bom, então podemos excluir essa coluna aqui. Esses são os valores de θ observado. Nós vamos colocar aqui os valores modelados ou ajustados. Vou colocar aqui ajustado. Ajustado segundo o modelo de Van Genusten. Então, o que nós teremos aqui? Bom, vamos fazer então a entrada desses dados, segundo o modelo de Van Genusten, com base nos parâmetros, nos valores de parâmetros, aliás, que nós conseguimos. Então, nós vamos ter igual a θr mais, abrir um parênteses aqui, θs menos θr, mesmo sendo 0 θr, já deixamos pronto então o modelo mesmo para situações em que for diferente de 0. Dividido. Bom, eu vou colocar o primeiro parênteses aqui para 1 mais o segundo parênteses, alfa, que multiplica o valor absoluto do potencial matricial elevado a n fecho elevado a m. Bom, vou deixar com 3 casas decimais e vamos fazer um ajuste aqui agora. Só fazendo o travamento para esses valores dos parâmetros. Então vamos travar as células. Um F4 aqui resolve. Se quiser colocar o cifrão também manualmente, né, sem problema. Na verdade, apenas o travamento de linha já é o suficiente. Bom, feito isso, reduzir um pouquinho para a gente. Copiamos para as demais. Nós temos os valores observados e os valores ajustados. Para finalizar, vamos fazer um gráfico. Vou fazer um gráfico. Vou fazer também para os valores absolutos. Fica uma apresentação melhor. Vou chamar a atenção aqui que são os valores absolutos do potencial matricial. Vou fazer um gráfico, então, de dispersão. Já percebemos um ajuste muito bom do gráfico. Deixa eu trabalhar um pouco melhor esse gráfico. O ajuste é interessante a gente colocar como uma linha,
deixar uma linha cor padrão e vou retirar os marcadores. Bom, esse é o gráfico no Excel, a gente já tinha visto o gráfico no RETC. Podemos melhorar um pouco esse gráfico aqui também, colocando os títulos, né, de eixo. Nesse caso aqui, o eixo vertical é teor de água volumétrico, deixando centímetro por centímetro. E abaixo nós temos potencial matricial. Valor absoluto em centímetro de coluna de água. A unidade do teor de água volumétrico, ao invés de colocar centímetro cúbico por centímetro cúbico, coloquei a interpretação de lâmina de água por profundidade do solo, que é equivalente. Vamos ajustar um pouco melhor, formatar um pouco melhor esse eixo. Bom, colocar o nome nas séries, né? Para ficar fácil a identificação. A série 1 vai ser o teor de água observado. E a 2, teor de água, nesse caso ajustado. Vou colocar fit, só para deixar representado. Temos o ajuste. Podemos alterar também, se quisermos, a escala do potencial matricial para logarítmica. Vou formatar esse eixo e para ter o efeito. Tá? Bom, esse é nós vimos então, trabalhamos com o RETC, obtivemos o conjunto de valores dos parâmetros, podemos fazer os cálculos, esses valores que nós temos aqui, no RETC, nós podemos ver esse conjunto de dados. Logo aqui, ó, nós temos, né, com 4 casas decimais, é o mesmo conjunto que nós temos de teor de água ajustado pelo modelo. E um gráfico complementa a obtenção desses resultados. Fizemos isso para um único conjunto de dados obtidos para uma única amostra, mas poderíamos fazer simultaneamente para várias amostras, né? Bom, essa é a apresentação, né, do uso do RETC para a obtenção dos parâmetros da curva de retenção de água no solo, segundo o modelo de Van Genusten. Então, até a próxima aula.